Rádio Capital apresenta Programa Linha de Frente. Apresentação: Ana Paula Favalli e Fábio Batista. Oferecimento APEC, Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras. APEC, Apoio Cultural Ibrachina. São 4h20. A gente está falando da China, né, Thomas? Então a gente vai falar sobre a guerra comercial Estados Unidos e China. E para isso a gente recebe aqui o professor Roberto Dumas. Boa tarde, professor Dumas. Boa Seja tarde. muito bem-vindo à Rádio Capital, Muito ao obrigado. nosso programa Linha de Frente. Muito obrigado pelo convite. Professor, por que os Estados Unidos entraram em guerra comercial com a China? Na realidade, isso é uma conversa que Trump já tinha desde a época da campanha dele. Certo. É fato que a China exporta muito mais para os Estados Unidos do que importa. Isso sempre prejudicou o comentário de Trump, etc. E ele queria deixar de alguma maneira melhorar o comércio bilateral. Só que o comércio bilateral você não consegue arrumar através de subsídios. O fato da China exportar mais para os Estados Unidos do que importa, é porque os Estados Unidos consomem muito mais do que poupa. Então vamos falar o seguinte: você pode até zerar o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, mas o déficit comercial dos Estados Unidos não vai diminuir porque o americano gasta muito. Sim. Então você pode zerar o déficit comercial com a China, mas vai piorar o déficit comercial com outro país. Não tem jeito. No momento que você gasta mais do que poupa, você importa mais do exterior. E isso, você não tem como culpar a China. É aquela coisa. Veja, você precisa de duas pessoas para dançar o tango. Não culpe o outro. Você gasta demais. Então você gasta demais, mais do que você produz. E você consome do outro. E ela falou, olha, é o outro que está me vendendo. Não, espera um pouquinho. Não culpa eu que estou te vendendo, culpa você que está gastando demais. Então fica aquela coisa que parece não, certamente Trump não entendeu macroeconomicamente, economicamente, o que significa um desequilíbrio nas contas externas. Por que ele importa mais do que exporta? E isso, infelizmente, vai trazer não um problema, mas um crescimento global muito menor daqui para frente. Professor, quem ganha e quem perde com essa disputa? Você sabe, Thomas, eu acho ótima essa pergunta, que existe muito aquela conversa de, olha, na realidade quem tende a perder mais é a China do que os Estados Unidos, porque a China tem um déficit, tem um superávit comercial muito maior. É complicado dizer isso, porque ao você tributar os bens importados nos Estados Unidos, porque parece uma coisa muito engraçada. Você fala, olha, vou colocar 25% de tributação de tudo que eu comprar da China. Vou atrapalhar a vida dos chineses. Veja, você está atrapalhando a vida do americano, porque o americano que vai ter que pagar o imposto que ele está importando. Não. Mas eu vou importar da China ou eu vou produzir aqui? Veja, o americano não é produtivo em tudo que a China faz. Então vai ter mercadorias, vai ter partes industriais onde a China é extremamente competitiva e o americano está disposto a pagar um imposto de importação de 25%. Aí você coloca o seguinte: se o americano paga um imposto de 25%, é óbvio que quem vai ter que pagar vai ser os 220 milhões de americanos. Ou seja, o Trump está dando um tiro no pé dele. Não vai melhorar e a inflação vai bater nos Estados Unidos. Está errado o que ele está fazendo. Olha, professor Thomas, a sensação que eu tenho às vezes é que parece que é uma birra, né? Uma birra dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? E a gente já sabe que isso vai causar um efeito, né? Um efeito grande, né, Thomas? Uma consequência enorme. Professor, o déficit comercial dos Estados Unidos é culpa somente da China? É aquilo que eu estava falando. Não, de jeito nenhum é culpa da China. Você precisa de dois para dançar o tango, né? Você está em déficit comercial, sem entrar num economês chato, que isso é muito chato mesmo, mas o fato de você importar mais do que você exporta significa que você está poupando menos do que poupava antigamente. Veja, o que fez os Estados Unidos? Eles fizeram? Eles cortaram os impostos das empresas de 35% para 21%.
Trocando em miúdos, ele deu mais dinheiro para a população. Olha só que absurdo. Você dá mais dinheiro para a população vai gastar mais. Ela gasta mais internamente e vai importar mais. Sim. O que o Trump quer? Ele está dando mais dinheiro para a população e fala, não importe. Veja, mas eu não consigo produzir tudo aqui. Eu não sou competitivo. Então eu não tenho a menor dúvida que a balança comercial dos Estados Unidos vai piorar. Talvez não piore com a China, mas eu vou cantar a bola aqui. Eu tenho plena convicção que o próximo a que ele vai apontar o dedo, vai ser a Alemanha. Nossa. Então, por quê? Porque a Alemanha tem um bruta superávit com os Estados Unidos, então ele tem aquela coisa. Olha, se você tem superávit, a culpa é tua. Você tem superávit, a culpa é tua. Você tem superávit, a culpa é tua. Não, pera um pouquinho. Em nenhum momento você vai falar que a culpa é minha porque eu gasto demais? Então, professor, você está dizendo que ele vai taxar também os produtos alemães. Eu não tenho a menor dúvida, é difícil você falar em economia, mas eu dou aí uns 90, 95% que ele vai arranjar briga com a Alemanha. Porque eu fiz a pergunta pro presidente do CCCC, ele falou, pô, mas se ele faz isso com a China, ele vai fazer com qualquer país. Sim, e com a Alemanha, como ela é superavitária, ele é um ótimo candidato. Veja, eles apontaram a arma até pro Brasil. Teve um aspecto interessante, se você me permite. Eles colocaram uma tributação de aço. Ah, eu lembro, no começo, né? Isso, de 25% com o objetivo de melhorar o emprego, porque você tem mais ou menos 147 mil trabalhadores desempregados na faixa do cinturão do aço. Só que o problema disso daí não é a globalização, como o Trump gosta de dizer. Por quê? Na época de Ronald Reagan, eu tenho idade para lembrar disso daí, você precisava de 10 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Hoje em dia, você precisa 1 homem-hora para produzir 1 tonelada de aço. Ou seja, não culpe a globalização, culpe a tecnologia. Sim. Ou seja, você tem tecnologia, eu nunca mais vou precisar daqueles trabalhadores. Só que ele acha que o problema é a globalização. E o que é pior, ao você tributar o aço com a falácia ou achando que vai ajudar os 147 mil trabalhadores que nunca mais vão arranjar emprego nesse segmento, você prejudica 6 milhões de trabalhadores que vão passar a usar o aço mais caro. Ou seja, o Whirlpool, Boeing, Caterpillar, todos esses vão comprar um aço mais caro. Ou seja, está completamente equivocada a política de Trump. Olha, Thomas, nessa altura eu acho que tem muita gente torcendo aí para que o governo Trump acabe logo, né? Iniciou aí essa guerra comercial com a Argentina, tem aí a cantada de bola do professor que pode vir muita coisa ruim com a Alemanha. E qual é o efeito dessa guerra para a economia global? A economia global é o seguinte, se você começa a pensar, a gente começa a pensar, por exemplo, num acidente aéreo. Você nunca culpa um acidente aéreo por causa de uma turbina. Você nunca culpa o acidente aéreo por causa de uma turbina e uma falha mecânica. É sempre um conjunto de fatores. A economia global vai crescer menos. Por quê? Porque se eu começo a brigar com alguém, a minha relação comercial com esses dois países vai ser menor. Vai retrair, né? Vai retrair. Puxa, mas qual é o problema? Não, como assim qual é o problema? Nós estamos falando da primeira maior economia do mundo e a segunda maior economia do mundo. Tá, e como é que eu vou trazer outros países para um problema? Veja, 35% de tudo que a China exporta, ou seja, que ela produz e vende para fora, ela compra da Coreia do Sul e de Taiwan. Ou seja, então ela provavelmente vai prejudicar a Coreia do Sul, Taiwan e Japão. Então não vai ficar só uma briga com os Estados Unidos, afetar a economia dos Estados Unidos, que já bateu no ponto de inflexão, vai crescer menos, não vai ficar só nos Estados Unidos, não vai ficar só na China, não vai ficar só na Coreia, não vai ficar só no Japão, nem em Taiwan. Mas aí você começa a pensar, e a economia global como um todo? Olha a Argentina como é que está. Olha a zona do euro como é que está, a Itália em recessão. Olha o Brexit, que é o Reino Unido querendo sair da União Europeia. Ou seja, o que nós estamos vendo é o Brasil, se a gente pensar dessa maneira, vai ter um vento de proa pesadíssimo daqui para frente vindo do exterior, quer dos Estados Unidos, de um crescimento menor da China. E aí alguém fala, mas poxa, você acha que a China crescer 6% não tá bom? Não, tá ótimo. O problema é que eu precifico as coisas
achando que a China vai crescer 6,5%, 7%. Se ela crescer 5,8% ou 6%, tudo que eu precifico como commodity vai para baixo. Tá certo. A gente volta em um segundo, professor Ok. Roberto Dumas. A gente vai para os comerciais. O nosso Linha de Frente é um oferecimento da PEC, o apoio cultural da Ibrachina. A gente volta já falando sobre a guerra Estados Unidos-China. Não sai daí. Rádio Capital, programa Linha de Frente. 4h31 de volta aqui no nosso Linha de Frente. Você participando pelo nosso WhatsApp, que é o 983345777. O mundo ouve a capital. Ouve o Linha de Frente, que é um oferecimento da PEC, sempre com apoio cultural da Ibrachina. Mandar um beijo aqui para o Rogério Soares de Jundiaí. Manda um abração para a Aline, Aparecida, Severino, João Vitor, o Alessandro Emerson e o Enzo Rabelo. Aquele beijo. Ô, Thomas, a gente estava conversando com o professor Roberto Dumas aqui na hora do intervalo. Ele estava contando que morou 4 anos na China. Vocês se conheceram na China. Eu conheci o professor Dumas na China, Ana. Que bacana. Foi no Banco Itaú em 2009, professor Foi, Dumas. por ali. Numa Pela- missão FAAP, onde eu ainda, na condição de aluno, estava fazendo uma especialização na FAAP ainda, mas eu fui na condição de aluno. E junto com outros alunos, outros professores, foram lá no escritório do Itaú. professor Machado, de Foi. Economia, foi conosco. E fomos recebidos pelo professor Dumas naquela ocasião, em 2009. Cheio de Coca Zero na mesa. É mesmo? Você lembra dessa? Não? Como que era o nome da faculdade, professor? Isso daí você gosta de perguntar, né? O nome da faculdade que eu fiz mestrado lá é Fudan University. O nome é horroroso, mas é uma boa faculdade. É uma das melhores de Xangai. Fudan Mas University. que nome, hein, professor? Horrível, eu tenho vergonha de falar. Mas a faculdade é boa. A faculdade é boa. Quando o pessoal pergunta, fala Fudan University. Tá certo. Já atropela, né? Fudan University. Não dá tempo nem da pessoa falar, como que é mesmo? Ana Fudan Paula, University. Ana Paula, professor, antes da gente seguir, eu quero mandar mais um alô aqui para Maria do Amaral, lá de Campos do Jordão, Vale do Paraíba, e também para Ruth Helena, lá de Minas Gerais, tá ligadinha no programa Linha de Frente, tá certo? Beijo e abraço para vocês. 4h33, Thomas, o que você queria perguntar pro professor? Professor, qual a sua expectativa para essas tensões comerciais? Né? Essa é a primeira pergunta. Tendem a se agravar ou existe a possibilidade de se arranjarem lá na frente de outra forma consistente? Olha, Thomas, eu já dei tanta notícia negativa aqui nessa tarde que eu gostaria de dar uma notícia positiva. Ai, professor. Mas nessa pergunta que você fez, infelizmente não. Por quê? Na minha humilde opinião, a tensão só vai piorar. Por quê? O problema não se trata de aço, o problema não se trata de soja, o problema não se trata de carros ou o que quer que o vá. De um produto específico? Nada disso. E nem também tanto quanto balança comercial, exportação e importação. Existe a alegação por parte dos Estados Unidos de que a China rouba propriedade intelectual e de que a China força a transferência de propriedade intelectual dos americanos para os chineses. Mas o problema maior não está aí. Permita-me só falar um pouquinho da história da China. Depois que ocorreu aquele problema em 1989, Deng Xiaoping, que era o grande líder, ele praticamente desapareceu da China. E em 1990, 1991, a China desapareceu para o mundo. Só que em 1991, o que aconteceu? A União Soviética caiu. A União Soviética caiu e Deng Xiaoping queria continuar as reformas. E ficava naquela coisa, olha, o que acontece? Seremos comunistas, seremos socialistas, o que nós vamos fazer? E ele fez um grande acordo com o Partido Comunista Chinês, certo, com o Conselho de Estado, do tipo, olha, nunca mais vai existir uma China sem o Partido Comunista Chinês e o Conselho de Estado. E também com o Exército Chinês, com o Exército de Libertação do Povo. O Exército de Libertação do Povo falou o seguinte, de que maneira eu posso participar do governo chinês? Olha, Deng Xiaoping falando, se você apoiar as minhas reformas, eu te garanto que sempre modernizarei o exército chinês e darei participações em algumas empresas chinesas. Tá aí o grande problema da Huawei. Você tem participação do Exército de Libertação do Povo em algumas empresas chinesas. E justamente na Huawei, quer dizer, eu não posso afirmar com certeza, mas é notório que quem fundou a Huawei foi um ex-general do Exército de Libertação do Povo. E vamos combinar, esse tipo de problema, ou
levado como Trump acha que é um problema, não se resolve em 3, 6, 9 meses. Não é assim. Talvez ele vá fazer uma cortina de fumaça e vai falar que, olha, fizemos um grande acordo. Mas não vai ser um grande acordo. O negócio só tende a escalar. Piorar, né? Só tende a piorar. E, professor, eu estava falando com uma amiga minha que voltou recentemente de Taiwan, Ana, olha só. Ela falou que muitas empresas que estavam na China, empresas taiwanesas, empresários, estão voltando para Taiwan. Sério? Com essa guerra comercial. Eles deixam 2/3 ainda na China, mas 1/3 da empresa já está saindo para Taiwan, para que essa produção saia direto de Taiwan para os Estados Unidos, para que não incida essa taxação que o Trump aplicou. Isso para Taiwan é bom. Para Taiwan é bom. Para Taiwan é bom. Muito bom. Professor, o senhor falou aí da guerra comercial, da questão tributária, né, dos impostos. Isso me fez pensar no seguinte aspecto. Toda essa guerra comercial da China, dos Estados Unidos, melhor dizendo, desculpe, com a China, pode causar uma desaceleração da economia chinesa, né? Se isso acontecer, pode causar a desaceleração da economia global? Pode acontecer sim, é que nem nós estamos falando. Já aconteceu na parte, os Estados Unidos estão desacelerando, a China, em que pese que você fala que está desacelerando, mas 6% é um bruta de um número excelente, e isso também vai trazer para baixo a economia da Coreia, do Japão, de Taiwan também, e é que nem eu te contei, ou seja, não é só em relação ao problema, ao problema de Estados Unidos e China. Você tem o Brexit. Você tem a Itália do Matteo Salvini. Você tem a França com os Yellow Jackets. Ou seja, você está com um problema mundial e a Argentina em recessão. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: daqui para frente só teremos notícias não tão boas. Ó, sabendo que eu estou tomando cuidado para não falar ruim. Tá não certo. Tão boas do exterior. E aí é óbvio que o Brasil, de alguma maneira, vai acabar sentindo. Professor, você falou da Argentina agora, o nosso presidente Bolsonaro esteve lá e falou de uma moeda, uma hipótese de uma moeda. Peso real. Isso é possível, professor, na sua opinião? Olha, de novo, na minha humilde opinião, eu não sei o que ele pensou nessa hora. Porque alguém vai pagar essa conta, né? Não. Alguém, né? O Brasil vai pagar essa conta, Thomas? Absolutamente, eu vou respeitar o presidente como o cargo, mas é absolutamente um absurdo você achar que Brasil pode ter a mesma moeda que a Argentina. Porque vamos pensar, ter a mesma moeda significa ter a mesma taxa de juro. Veja, a taxa de juros da Argentina está 67%, aqui está 6,5%. Como é que você pode dizer que uma taxa de juros vai servir para os dois? Nunca. É inviável. E outra, como é que é assim? Não é o que, desculpa falar um economês chato aqui, não é uma área monetária ótima. A zona do euro, para ser feita, demorou 30 anos. Como é que você sai e falando que pode afetar? Fazer uma coisa como essa. Você precisa abrir mão da política monetária, abrir mão da política cambial e abrir mão da política fiscal. Não há. Então, resumindo, assim, isso não é nem notícia. Entendi. Não há a menor chance disso ocorrer nos próximos 20 anos. Olha, Thomas, eu vou te dizer aqui, vou dizer para vocês, para todos os ouvintes, uma opinião muito particular minha. Gosto muito do presidente Bolsonaro, mas vejo que ele está um pouco incomodado com o período eleitoral que se aproxima da Argentina. Tanto é que o ministro Paulo Guedes, em sua fala, não deixou bem claro se isso seria possível e ainda completou com a seguinte frase: nós estamos estudando, isso é um namoro, eles gostaram muito. Agora, com uma taxa de juros, né, desse tamanho aí que o senhor acabou de comentar, até eu ia gostar. Agora, professor, já que o Thomas falou em Bolsonaro, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho visto muito nas redes, Felipe, as pessoas comparando o Bolsonaro ao Trump e dizendo que ele é o Trump brasileiro. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Veja, o fato de você comparar o Trump com o Bolsonaro chega a ser um pouco caricato. Por quê? O Trump pode brigar com o mundo. Ele pode mostrar os dentes ou ranger os dentes para a Coreia. Você pode brigar com a China. Agora, vamos pensar, nós estamos falando do Brasil. É outra coisa, é outro peso geopolítico. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Vamos primeiro prestar atenção.
Eu não sou político, mas o pouco que a gente entende da liturgia do cargo, primeira coisa é você nunca deveria apoiar esse ou aquele candidato. E se aquele que você está apoiando num país não ganha, ganha o outro. Você vai ter que negociar com o outro. Por exemplo, teve aquele episódio do chapeuzinho de um dos Bolsonaro lá, Trump 2020. É absolutamente equivocado. Não quer dizer que eu não goste de Trump, não quer dizer que ele não possa gostar de Trump. Mas no momento que você é presidente da República, você não é mais Bolsonaro. Você representa a República Federativa do Brasil. Tem a liturgia do cargo. Aí eu falo o que eu penso. Não, não é para você falar o que você pensa. Você está representando 212 milhões de brasileiros. Muito cuidado. Então esse negócio, por exemplo, de tirar foto com sapatinho, não, eu sou assim, eu sou, não. Isso você expõe o Brasil numa humildade, com perdão da palavra, uma humildade hipócrita. Sim. Não é assim. Não, mas eu sou assim. Ok, você é. O Brasil não. Isso não fica bem. E não é questão de gostar ou não gostar. É qualquer presidente. Qualquer presidente tem que respeitar a liturgia do cargo. Bom, nesse caso, Thomas, fica o recado muito gentil e educado do professor Dumas, não só para que se entenda aí o contexto geral da questão, mas também para essa coisa de internet, né, que as pessoas ficam o tempo todo criando hashtag para ofender, para diminuir. Então, Bolsonaro e Donald Trump são figuras, comparar um com o outro é caricatura pura. É caricatura, é ideologia, é geopolítica. Fazer uma pergunta boa aqui para o professor Fábio. De que forma essa guerra comercial afeta o Brasil e como nós podemos aproveitar isso ao máximo, professor? A parte negativa eu já falei. Então vamos eventualmente fechar só com a parte positiva. Tem um ponto muito bom aqui que a gente pode aproveitar. Qual que é? Na soja. Por quê? Porque como represália, os chineses pararam de comprar soja dos Estados Unidos. Então nós, por exemplo, o embarque de soja aumentou 35% esse ano, ou seja, estamos vendendo soja adoidado. Como é que o governo pode aproveitar? Isso que eu vivo falando, eu acho que poderia cair um pouco nos ouvidos do governo do Itamaraty e eventualmente da senhora ministra Tereza Cristina. Por exemplo, existem vários empreendedores do setor agropecuário, do setor agribusiness, que estão loucos para investir 20, 30, 40 milhões de reais. Para quê? Para comprar terra, para produzir soja, para atender uma demanda crescente de soja pelos chineses. Só que existe um enorme risco de, numa madrugada qualquer, Trump acabar se acertando com os chineses. E isso prejudica todo aquele investimento que eu fiz. Sim. Ou seja, espera um pouquinho. Eu acabei de investir 40 milhões de reais do meu bolso, pedir dinheiro emprestado para produzir soja, porque a China está comprando um monte e no dia seguinte ela não compra mais. E aonde que a gente pode aproveitar? Por que o ministro e eventualmente o Itamaraty não negocia com a China uma cota de compra de soja perene do Brasil, que era dos Estados Unidos? Por exemplo, você comprava dos Estados Unidos, vou chutar aqui, 30 milhões de toneladas. Por que você não negocia 10 milhões de toneladas para os próximos 5 anos? Mesmo que você faça as pazes com os Estados Unidos. Já fechar aí um acordo, Já fechar um acordo. Porque aí ajuda os empresários a tomar dinheiro no banco, se alavancar, comprar equipamento, produzir e saber que vai vender. Sim. O problema é, eles compram, se alavancam, compram equipamento e correm um bruta de um risco de amanhã o chinês falou, olha, não quero mais a tua soja, eu me acertei. Isso que poderia ser um acordo. Aproveitar antes que essa janela de oportunidade se feche. Fica a dica aí, né, Fábio? Fica a dica, não. Um programa anterior aí, acho que 2, 3 programas passados, o Thomas, inclusive, chegou a comentar essa questão da soja, da carne suína também. Carne suína. Agora, professor, essa guerra comercial... A gente precisa ir para os comerciais, Fábio. Aí a gente tem que ir para os comerciais, professor. A gente volta aí um minutinho. Já, nosso Linha de Frente aqui na capital, o oferecimento da APEC e o apoio cultural é da Ibrachina. Nós voltamos já. Não saia daí, porque o programa hoje está recheado de coisas muito bacanas para você. Não sai daí, não. Rádio Capital, programa Linha de Frente.
minutos para 5 da tarde, de volta no nosso Linha de Frente aqui na capital. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 983345777. O mundo ouve a capital. Tem participação, Fábio? Tem participação. Aqui tá a Leila Cristina, tá mandando um abraço pra Célia, pro Cláudio, pro Geraldo Odilon, a Leia, que moram lá em Extrema, Minas Gerais. Extrema, uma cidade maravilhosa, com uma gastronomia fantástica. E um beijo para toda a galera do Mercadão Municipal, né, Thomas? Que toda semana eles estão ouvindo a gente, brigam, falam que eu não mando beijo, que você não manda abraço. Um beijo pro Marquinhos, que já veio aqui no nosso programa, o Ervans, toda a galera lá do Mercadão Municipal, que a gente vai lá visitá-los, comer aquele lanche delicioso. Um abraço pra todos aí do Mercado Municipal. Eles falam que a gente não ouve, que a gente não manda. E lembrando, Ana Paula, que o melhor lanche do Mercado Municipal é o do Marquinho Rivite, Beijo, viu? Marquinho, beijo, Ervans. E um beijo pra nossa querida Sônia Lazzarini, lá da Vila Ema, que também tá ligadíssima aqui na capital. E lembrando também que nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Ibrachina Oficial, @Ibrachina Oficial. Nós estamos numa live e você pode assistir nosso programa aqui pelo Instagram, Ibrachina Oficial. E a Sônia já tá aqui no WhatsApp, Falei? mandando beijo pra você, Eu mandando disse. beijo pra todo mundo. Sônia, beijo pra você. Pra mim, nenhum. A Ana Paula manda um beijo pra você, pode deixar, viu? Eu e o Thomas vamos ficar só no abraço. Bom, aproveitar e avisar pra Sônia que na próxima semana estarei lá na Vila Ema, visitando a comunidade da ONG Luz Dourada. 4:50, professor, volta o que o senhor estava falando. Esquecemos, né? Não, Thomas? agora Eu ia perguntar eu ia alguma fazer coisa. duas perguntas, mas enfim, uma delas é a seguinte: nós falamos de economia, falamos de política, da guerra comercial Brasil-China, Estados Unidos-China, o papel do Brasil dentro dessa guerra. Agora, quando o assunto é previdência social, reforma da previdência, professor? Aqui tem um ponto absolutamente relevante. Eu queria falar 2 pontos. Primeiro, uma coisa que afeta todo mundo. Porque o artigo 5º da Constituição diz que todo mundo é igual perante a lei. Só que agora eu vou contar um número que não adianta. Mas não existe. Certas coisas não têm ideologia. Eu estou falando que é fato. É fático. Números, né, professor? Números. Você tem 3,2 milhões de servidores aposentados. 3,2 milhões de servidores públicos aposentados. Cada um, na média, ganha R$75 mil por ano. É muita Vai coisa. guardando. Você tem mais ou menos 40 milhões do setor privado aposentado. 40 milhões de brasileiros aposentados do setor privado. Eu, você, etc. Isso é os que já estão lá Já no canal. estão lá no canal, etc. Tá. Cada um, na média, ganha R$2.400. Você tem 330 mil militares aposentados. Cada um ganha, na média, R$121 mil por ano. Agora fica a pergunta, cadê a justiça social? Eu não enxerguei essa justiça social até agora, viu? Todo mundo fala, eu quero justiça social. Cadê a justiça social? Por que eu mereço ganhar menos? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Por que eu mereço ganhar 1/4 do que um cara ganha? E outra, se a gente começar a falar, felizmente, nós estamos morrendo cada vez mais velhos. Sim. Ah, não, mas a expectativa de vida. Errado. Não é a expectativa de vida do Acre ou pessoal lá menos privilegiado. É a expectativa de sobrevida. Aquele que alcança 60 anos, tanto no Acre, Alagoas ou São Paulo, tem uma expectativa de sobrevida que vai de 81 a 83 anos. Que diabos um cara desse vai se aposentar com 55 anos, meu Deus? Não tem. Ele vai ficar 30 anos comendo tremoço e salaminho em casa? Não. Não dá. E será que aguenta assim também? Não dá, né, vai professor? ficar Ele vai 30 trabalhar, anos em né? casa. Com certeza. E o que é pior, nós estamos trabalhando pelo lado da repartição. Quem paga a nossa aposentadoria são os nossos filhos. Só que nós não fazemos mais filhos como fazíamos, como era na nossa avó. A nossa avó tinha 5, 6, hoje em dia é 1,7. Então você tem pouco moleque para pagar, graças a Deus, uma população que está ficando mais velha. Isso é fático. Ah, mas eu mereço. O fato de você ter o direito não transforma algo infinito. Então você precisa reformar isso daí de alguma maneira. E se não acontecer a reforma, desculpa, só me estendendo aqui rapidamente. Não, pode e falar, se não professor, acontecer, tá adorando. porque o pessoal fala o seguinte, não, o problema maior é a taxa de juros. Errado. Errado? Errado. A taxa de juros é consequência do problema. Porque começa a pensar. Eu, você, Ana, Thomas, todo mundo, nós financiamos o governo através de investimento no fundo DI,
através de investimento em fundo multimercado, através de investimento em fundo, etc. Tal. Esses fundos, eles compram título do governo. Ou, eventualmente, você compra título do governo direto no Tesouro Direto. Certo. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, a dívida do governo explode. Ela vai embora. Se ela vai embora, como eu já tenho uma boa idade, meus 52, eu lembro o que o Collor fez. Provavelmente, ou eles vão dar um calote, ou provavelmente vão emitir mais moeda, o que é inflacionário. Sabendo desse risco, eu peço mais juro. Sim. Então, veja como é a consequência. O juro é alto porque o brasileiro não confia no governo para financiar no governo. E se nós não resolvermos esse problema, eu vou pedir mais juro. E se eu peço mais juro, o investimento privado cai, o consumo da população cai, o PIB cai e o desemprego aumenta. Não tem ideologia aqui. Na verdade, você vai postergar o problema, né, professor? Você vai empurrar com a barriga e o pessoal fala, não vai aumentar o desemprego? Não, muito pelo contrário. Se você não aprovar, é que o desemprego aumenta. Porque eu sei o que acontece quando a dívida pública explode. Eu vou querer mais juro, mais desemprego. Isso é básico. E outra pergunta, professor. Você acredita nessas questões de privatizações que o governo quer fazer no momento oportuno? Veja, é uma coisa interessante isso daí, né? Porque você vê determinados partidos falam, eu sou a favor da privatização, mas quando você fala, eu vou privatizar, ele fala, não é assim. Então tem muito daquela coisa do tipo, o petróleo é nosso. Por isso que Singapura tá um horror, né? Por isso que a Venezuela tá bem. Então você acaba olhando umas coisas e fala, que negócio petróleo é nosso? E daí, eu vendo, eu posso trazer chinês, eu posso trazer americano, eu posso trazer coreano, eu posso trazer gente de Singapura aqui para explorar. E tem uma coisa que eu não acredito, parece frase de para-choque de caminhão. O petróleo é nosso ou é uma coisa, como é que se diz? É uma coisa estratégica. Hidrelétrica estratégica. Veja, eu estou dando contrato de concessão para o chinês, para o americano. Ele não vai pegar a água da hidrelétrica e levar para Xangai. Ele não vai fazer uma hidrelétrica e levar um fio de transmissão e iluminar Pequim. Ele tem um contrato de concessão. Se ele não respeitar exatamente como o governo quer, ele perde o contrato de concessão. Eu só estou dando o direito dele explorar. O negócio não é dele. Mas é que são maiorias organizadas prejudicando minorias desorganizadas. Quem grita mais alto e fica aquelas coisas de para-choque de caminhão. O petróleo Gostei dessa, viu, Thomas? Para-choque de caminhão. É mais uma que vai entrar aqui pro vocabulário. Agora, eu, modéstia à parte, Thomas, eu sou um pouco bem a favor dessa questão da privatização, desde que feita de maneira decente, de maneira honesta. Mas você fez a pergunta e eu fiquei aqui curioso para saber qual é a sua opinião quando o assunto é a privatização. Eu acho que depende aí dos temas, dos objetos. Eu acho que é bom, para o Brasil é bom. O Brasil está passando por uma fase difícil, uma crise econômica, que nem o professor Dumas destacou. E a gente precisa caminhar com as reformas. A primeira reforma é a reforma da Previdência. A segunda é a questão da simplificação dos procedimentos, desburocratização. E a terceira, eu vejo que essa questão das privatizações vem aí no decorrer do trabalho do governo federal. Ana Paula, sempre muito bem colocado o Thomas Lau, hein? Como sempre, o Thomas é inteligentíssimo, né, professor? Lógico. E outra, até completando a parte do Thomas, falou, o governo não tem dinheiro, gente. Vamos combinar. Você precisa investir em infraestrutura pelo menos 3,2% do PIB todo ano só para repor, só para ela não estragar. Isso nós estamos falando mais ou menos 35 a 40 bilhões de dólares. Quem vai fazer isso se não for o setor privado? Tem uma mania de brigar com o setor privado que é impressionante. Não, é tudo estratégico aqui, tudo é estratégico. Tem que privatizar. Aquele que não quer privatizar parece que quer mais lotear as empresas de cargos públicos. Aí eu também não sou contra. O cara quer lotear, ele está defendendo o lado dele. Aí dá para ver, né? Tá certo. E olha só, Ana Paula, tem beijo especial aqui. Já eu vou ficar com ciúmes, viu? Sônia Lazzarini tá mandando um beijo especial pro Thomas. Tá mandando um beijo especial pro Roberto Dumas.
Já eu vou ficar com ciúmes, viu, Sônia Maria? Tá certo. Professor, olha, deu uma aula pra gente, né, Não, eu Thomas? gostei do beijo. Gostou, né? Ela vai vir dar pessoalmente o beijo no senhor. Quer falar, Fábio? A Helenice tá aqui mandando um alô pra toda a galera do Linha de Frente, tá mandando um abraço pro pessoal do Aguinaldo Timóteo e tá dizendo aqui que curte muito a Rádio Capital. Helenice, beijo pra você, querida. Tá certo. Professor, muito obrigada pela Eu sua que agradeço, visita. foi muito bacana. O senhor deu uma aula pra gente, né, Thomas? Sim. Deu uma aula. Legal. Parabéns. Muito bacana. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá pelo convidado, convite. tá convidado a voltar novamente, né, Thomas? Próximo programa, né, Ana? Com certeza. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente volta já com o nosso Linha de Frente. O oferecimento da PEC, o apoio cultural é da Ibrachina, que por sinal estamos ao vivo na live do Instagram, que é @Ibrachina_oficial. Nós voltamos já, não saia daí. Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista.